Pessoal, tempos atrás eu fiz 2 vídeos, um falando sobre a maior sequência de vitórias do seu clube no Campeonato Brasileiro e também a maior sequência de derrotas. E como o feedback foi bastante positivo, no vídeo de hoje o tema será semelhante. Só que ao invés de dar atenção especial à elite do Brasileirão, vamos falar também qual foi a maior sequência de vitórias e de derrotas de um clube nas 4 divisões do Nacional. Então, antes de mais nada, conto com seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal, se por um acaso você ainda não for um inscrito. Vamos começar pela Série A, que unificada com a Taça Brasil teve a sua primeira edição disputada no ano de 1959. O maior campeão é o Palmeiras, que em 10 ocasiões ficou com a taça. Apesar de ser o maior vencedor, o Verdão não é o dono da maior sequência de vitórias, com esse feito pertencendo ao Guarani, que no ano de 1978 venceu 11 jogos consecutivos. A sequência começou na terceira fase, com o Bugre vencendo os 4 últimos jogos que disputou dentro do seu grupo, tendo superado Santos, Botafogo da Paraíba, Goitacás do Rio de Janeiro e Londrina. No mata-mata, o Guarani venceu 2 vezes o Sport nas quartas de final, 2 vezes o Vasco nas semifinais e bateu 2 vezes o Palmeiras nas finais, conquistando ali o seu primeiro e único título do Campeonato Brasileiro. Nessa sequência de 11 jogos, o time comandado por Carlos Alberto Silva balançou as redes 20 vezes e foi vazado apenas 2 vezes. O Campeonato Brasileiro disputado no método de pontos corridos foi realizado pela primeira vez em 2003, e naquele ano o Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo sobrou na competição, conquistando o título sem maiores dificuldades. Foi exatamente no formato de pontos corridos que o clube quebrou o recorde de derrotas consecutivas, e curiosamente a edição na qual aconteceu esse indigesto recorde foi em uma vencida pelo Cruzeiro. Em 2013, assim como desde 2006, o campeonato contou com 20 clubes, e o pior de todos eles foi o Náutico, que terminou rebaixado na lanterna com apenas 20 pontos. Entre a 26ª e a 37ª rodada, o clube de Pernambuco perdeu 12 jogos seguidos, ficando quase 2 meses sem somar nenhum pontinho, e no período goleadas humilhantes aconteceram, como as de 5-1 para o Santos, 5-0 para o Atlético Mineiro e 6-1 para o Atlético Paranaense. Foram nada menos que 38 gols sofridos e apenas 5 marcados. A Série B foi disputada pela primeira vez em 1971, e o primeiro clube a vencer a segunda divisão do Nacional foi o Vila Nova de Minas Gerais. Ao longo dos tempos, a segundona chegou a ficar sem ser disputada, já que a Série A constantemente passava por reformulações e teve os mais variados formatos e número de participantes. Desde 2006, a Série B é disputada por 20 clubes e no formato de pontos corridos, mas não foi nesse formato que a maior sequência de vitórias de um clube foi alcançada. Em 1972, a Série B contou com 23 clubes, que foram divididos em 4 grupos, e um desses clubes foi o Atlético de Alagoinhas, que marcou presença no Grupo D. Lá, o clube do interior da Bahia liderou com folgas, obtendo 9 vitórias e 1 empate em 10 jogos, e essas 9 vitórias foram todas em sequência, com o empate só saindo na última rodada do grupo. No período, o Atlético marcou 21 gols e sofreu 5. Após ter feito uma ótima primeira fase, o Atlético acabou sendo eliminado na fase seguinte, com a decisão da segundona de 1972, tendo sido protagonizada pelas equipes do Sampaio Corrêa e do Campinense, com o clube do Maranhão ficando com o título. Como já mencionado, a segunda divisão passou a ser disputada no método de pontos corridos a partir de 2006, e foi nesse formato que aconteceu a maior sequência de derrotas de um clube. Em 2012, a segundona foi vencida pelo Goiás, com Criciúma, Atlético Paranaense e Vitória completando o G4 e consequentemente garantindo acesso para a Série A de 2013. Já o Z4 foi formado pelas equipes do CRB, do Guarani, do Ipatinga e do Grêmio Barueri. O clube mineiro, a partir da 5ª rodada, entrou na zona de rebaixamento e não saiu mais. E entre a 4ª e a 15ª rodada, perdeu incríveis 13 jogos consecutivos, com a sequência começando com uma derrota de 4-0 para o Vitória em Salvador e terminando com a humilhante derrota de 6-0 para o Goiás, em pleno estádio Ipatingão. Foram 2 meses sem saber o que é vencer, e no período o Ipatinga sofreu 36 gols e marcou 7. Disputada pela primeira vez no ano de 1981, a Série C do Campeonato Brasileiro já teve os mais variados formatos e regulamentos, sendo que em algumas ocasiões também teve a sua disputa interrompida. Fluminense, Bahia e Guarani foram as equipes que venceram a Série A e que já marcaram presença na terceirona, com o tricolor carioca sendo o único dos 3 a conquistar o título. Desde 2009, quando a CBF criou a 4ª divisão, a Série C passou a ser disputada por 20 clubes, pondo fim ao octogonal final do acesso e do título e criando o mata-mata até a grande final.
Até o presente momento, foram 3 os clubes que obtiveram a maior sequência de vitórias na terceira divisão, e o primeiro a ter alcançado a marca de 8 vitórias consecutivas foi o São Caetano na edição de 1998. Na época, o Azulão ficou com o vice-campeonato no quadrangular final, só ficando atrás do campeão Avaí, e a sequência de vitórias veio entre a fase de grupos e a segunda, terceira e quarta fase. No total, foram 16 gols marcados e 5 sofridos na sequência. 3 anos mais tarde, em 2001, o Paulista, que na época era chamado de ET Jundiaí, foi campeão da terceira divisão, após liderar com folgas o quadrangular final, e na vitoriosa campanha, o clube chegou a vencer 8 jogos consecutivos. Na fase de grupos foram 2 triunfos, enquanto que na segunda fase foram mais 4 vitórias, e somadas as 2 primeiras no quadrangular final do acesso e do título, o clube de Jundiaí venceu 8 jogos consecutivos. O Bahia, como falado anteriormente, foi um dos campeões da Série A que já marcaram presença na Série C. E se não bastasse, foi não só uma, mas 2 edições. Rebaixado da Série B em 2005, o tricolor da Boa Terra não conseguiu acesso na Terceirona em 2006, tendo que novamente disputar essa divisão em 2007. Nessa temporada, o clube não deu moleza pro azar e conquistou acesso ao terminar na segunda colocação do octogonal final. Entre a primeira e a segunda fase, o Bahia venceu 8 jogos seguidos, tendo vencido 5 na primeira fase e 3 na fase seguinte. Nessa sequência, o tricolor baiano balançou as redes 21 vezes e sofreu apenas um gol. A Série C de 2020 começou com certo atraso devido à pandemia, e com formato diferente das edições anteriores, não teve sistema mata-mata, já que tanto a primeira quanto a segunda fase foram criados 2 grupos. No grupo A da primeira fase marcou presença o Imperatriz do Maranhão, que teve o pior desempenho da história de um clube na terceira divisão, já que dos 18 jogos que disputou foi derrotado em 17, somando apenas um ponto. Ponto esse conquistado no empate de 0-0 com o Remo na rodada de estreia. A partir dali, foram inacreditáveis 17 derrotas consecutivas, com muitas delas sendo por goleadas. E nessa sequência, o Imperatriz sofreu incríveis 60 gols e marcou 10, ficando com péssimo saldo de menos 50. Obviamente, o clube foi rebaixado para a quarta divisão, confirmando o descenso com 4 rodadas de antecedência. A Série D do Campeonato Brasileiro é equivalente à quarta divisão do Nacional e foi disputada pela primeira vez em 2009. É através de competições estaduais que os clubes obtêm a classificação, e desde a sua primeira edição, a Série D já contou com diferentes números de clubes, com a edição de 2020 contando com 68 equipes de todos os estados do Brasil. Em 2 ocasiões, a Série D teve um campeão invicto, com o Sampaio Corrêa sendo o primeiro a conseguir tal feito quando venceu a edição de 2012 sobre o Craque de Goiás. 4 anos depois, em 2016, foi a vez do Volta Redonda ganhar a quarta divisão sem sofrer nenhuma derrota, e nas finais o clube carioca derrotou o CSA de Alagoas. Na vitoriosa campanha de 2012, o Sampaio Corrêa venceu todos os 8 jogos que disputou na fase de grupos, sendo essa até hoje a maior sequência de vitórias de um clube na quarta divisão. Foram 25 gols marcados e apenas 2 sofridos nessa sequência, e no caminho até o título teve ainda confrontos contra o Vilhena de Rondônia nas oitavas de final, contra o Misto do Mato Grosso nas quartas e contra o Baraunas do Rio Grande do Norte nas semifinais. Assim como na Série C, o recorde de derrotas consecutivas de um clube na Série D também aconteceu na edição de 2020, e o clube que protagonizou a negativa sequência foi o Palmas de Tocantins. Presente no Grupo A, o clube da capital, que recentemente passou por um momento trágico em mais de 20 anos de história, foi derrotado em todos os 14 jogos que disputou em seu grupo, tendo sofrido 39 gols e marcado apenas 4. Bom pessoal, e chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário.